A paz do Senhor, igreja. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Se permitir, o pastor Ministério com a esposa me auxiliasse com o texto. Pode desligar isso aí pode desligar, isso aí é o que nos auxilia, isso aí que vem atrás das coisas da Bíblia. Né? Muito bom estar com os irmãos aqui. Já faz alguns dias que eu não os vejo. Quantos dias, pastor? Na reunião de obreiros, né? Setembro? Mas estamos aqui hoje. Para a glória do Senhor. Abra sua Bíblia. Isaías, capítulo 54. Versículo 2. A pastora Adriana vai ler mediante a dificuldade que eu tenho. Para quem não sabe, tenho uma dificuldade visual para a leitura, né? Como eu costumo dizer, tem momentos que eu olho, mas não vejo, mas tem momentos que eu vejo e olho. Glória a Deus. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação, e não impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Abra sua Bíblia agora, Joel 2, versículo 23. Joel 2:23. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião. Regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará injustamente da chuva, para descer, como outrora, a chuva temporã e a seródia. Amém. A igreja pode se sentar? Glória a Deus. Debaixo daquilo que foi proposto, o tema de Isaías, estava observando que Isaías 53 fala de sofrimento. Mas após todo o sofrimento, tem uma manifestação daquilo que é benevolente, daquilo que Deus tem para a vida da nossa igreja, daquilo que Deus tem para a vida do povo. Eu me lembro que no culto dos obreiros eu falei sobre... Dá para aumentar um pouquinho mais o volume do microfone, por favor? Vou colocar um pouquinho de agora. Obrigado, viu? Porque aí ouve-se melhor, a gente vai ficando meio... Né, pastor? Eu me lembro, pastor, que eu falei sobre Cantar de Salomão, que fala sobre o vento sul e o vento norte, né? Lembro disso. Foi assim, foi apóstolo Josafá. Mas hoje Deus me traz aqui para falar sobre a chuva serôdia e a chuva temporã. Porque algo interessante é que debaixo daquilo que Deus tem provido para a igreja, existem sementes que foram lançadas sobre a terra. Sementes que foram lançadas, sementes que foram pisadas, sementes que foram esquecidas sobre a terra. Mas Deus, Ele é conhecedor de todas as coisas, então somente Ele observa aonde a semente cai, aonde verdadeiramente é necessário que aquela semente fique por um momento, durante um tempo, esquecida naquele lugar. E a Bíblia nos fala a respeito da chuva serôdia, que é uma chuva que ela é muito forte, ela é torrencial, ela penetra profundamente aonde há muito tempo não desce água. E muitas vezes as pessoas têm negado a palavra do Senhor, muitas vezes as pessoas não têm dado ouvido à palavra do Senhor. Mas mesmo que as pessoas não dêem ouvido, mesmo que as pessoas não dêem entendimento naquilo que Deus quer fazer sobre a vida delas, existe uma semente plantada num coração que está ressequido para receber uma água de tal momento que possa voltar e brotar para que germine e nasça algo de bom dentro do coração.
E uma coisa que me chama a atenção é que quando fala de tenda, quando fala de estacas, eu lembro de Abrão, quando Deus chama ele de Ur dos Caldeus para ter um relacionamento. O interessante é que Deus chama o homem para ter um relacionamento a tal ponto que Deus tira o homem de um lugar e leva para outro para ter um propósito. Deus te tirou de um lugar e te trouxe aqui porque em Deus Ele tem um propósito para a tua vida. Amém. Você não está aqui simplesmente porque quis, mas você está aqui porque não foi vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós, diz o Senhor. E se Ele te escolheu, Ele sabe o porquê de ter Ele escolhido. E sabe que dentro do coração existe uma semente a germinar aí. Só que nós observamos pela agricultura que nos tempos de bíblicos mostram que a Palestina é um lugar muito seco. E conversando com o pastor Floresvaldo, ele vai para o Nordeste e lá também é um lugar muito seco. Um lugar ainda quando aparecem nuvens, o pessoal acredita que vai chover e o vento bate e leva a nuvem embora e a terra vai ficando cada mais seca. E o interessante é que quanto mais a terra seca, menos probabilidade de plantio, menos probabilidade de esperança ali. Mas aonde Deus colocou uma semente, existe uma esperança. Glória a Deus! E quando Deus coloca a semente, Ele deixa durante esse período, e vem a chuva torrencial. E a chuva torrencial ela é muito interessante, que ela vem tão forte que ela vai batendo na terra, a terra dura vai batendo, e ela vai penetrando até encontrar aquela semente. E quando ela encontra aquela semente, ela encharca, a água encharca aquela semente para que ela possa germinar. E germinando, nasce ali. Germinando, nasce uma árvore. Só que não existe tenda sem estacas. Não existe tendas sem uma coluna forte, sem um pedaço de madeira forte, sólida, para suportar as pressões do tempo. Presta atenção. As pressões do tempo podem vir, mas se as estacas estiverem bem firmadas, a tenda permanece inabalável. Glória a Deus! Ela não é chocada, ela não é abalada. Mas para que, antes de ter uma tenda, tem que ter um tronco. Tem que ter um tronco onde coloca no meio da tenda. Os beduínos procuram uma árvore e eles procuram ela com uma estrutura. E eles procuram ela com uma resistência. E quando eles encontram, eles cavam um buraco ali e colocam ela como base central. E quando eles colocam ela como base central, eles vão esticando as cordas para chegarem nas estacas. Só que as estacas também, geralmente, são da propriedade daquela árvore central, daquele tronco que foi colocado ali na tenda. Consegue entender? Amém. Só que existem as amarras para prender. E o mais interessante de tudo é que o beduíno, quando vai chegando o filho, ele pega o couro da cabra, do carneiro, corta em pedaços de 90 centímetros mais ou menos, e eles, juntamente com a lã, eles vão descendo aquele pedaço de couro justamente para que a tenda possa estar mais ampla. Porque antes de chegar, o que está na barriga tem que ser preparado um lugar para ele estar sendo acomodado dentro da tenda. Aqui hoje estamos falando sobre a extensão da tenda. E a extensão da tenda é algo interessante. Quando a mulher do beduíno ficava grávida, ele já preparava, já ficava de olho nos seus animais, porque ele precisava curtir
o couro do animal para preparar a tenda. Então a tenda não é feita de qualquer jeito. As estacas não são achados como por aí acha, um pedaço de pau que passa alguns dias já está apodrecendo. Não, a coluna tem que ser firme, e as madeiras as bases que sustentam a tenda, sendo ela da mesma madeira. Você está entendendo? Você consegue entender o que Deus está querendo falar conosco? Só que para isso é necessário uma semente. E essa semente é provida pelo próprio Deus. E a água é provida pelo próprio Deus, para que a semente germine e cresça. E uma coisa interessante, que quando a árvore está grande, as águias do céu podem se aninhar nela também. Então você observa que a chuva seródia, ela tem o poder de penetrar aonde o homem não consegue ver. A chuva seródia consegue penetrar aonde o teu coração, aonde você não consegue ver, a chuva de Deus entra aí. Só que não fica só nisso. Não adianta ter a chuva serótica e apenas ela vai. Tem que ter a temporã, tem que ter aquela que cuida dos brotos, tem que ter aquela como o orvalho da noite na Palestina. O orvalho cai sobre a plantação. E uma coisa interessante, a palavra santidade nos lembra de véu, e quando nos lembra de véu, fala sobre a respeito do véu da noiva em relação àquilo que a noiva se cobria para estar diante do noivo. E o véu era lavado, não era debaixo de uma água corrente forte, ela era lavada, sabe como? Pelo orvalho da noite. O orvalho da noite vinha e cobria o véu para limpar. Saiba que o Espírito Santo, ele não é agressivo. O Espírito Santo, ele vem nas angústias da noite, aonde a sujeira está ali, ele vem ali onde encontra o coração quebrantado e contrito, ele vem, ele baixa, ele vai limpando, ele vai purificando, vai deixando tudo em ordem, porque a noiva precisa ser preparada para o noivo de uma forma especial. Só que a expansão do reino também tem que ser preparada de uma forma especial. É necessário que a expansão do reino está indicando sobre esta terra aqueles que têm o plano e o propósito de estar em Deus. Porque uma coisa é dizer eu estou com Deus, e outra coisa é dizer eu estou em Deus. A palavra em é uma preposição, quer dizer dentro de Deus, porque dentro de Deus ninguém pode te tocar. Por isso que Jesus diz: Pai, eu oro para que eles estejam no mundo, que o Senhor os guarde do mundo. Eles não são do mundo, eles não são deste mundo, mas são meus, e por causa deles eu oro, por causa deles eu clamo, por causa deles eu intercedo. Eu santifico a mim mesmo, por causa dos que virão. E ainda oro, não apenas por esses que estão aqui, mas oro, João capítulo 10 diz, por aqueles que ainda virão, porque está escrito: existem ovelhas, a expansão, que não são deste aprisco. A mim convém congregá-las, uni-las, cuidá-las, protegê-las, e para isso é necessário estender as tendas, esticar as cordas. E quando nós observamos por esta palavra, entendemos que Deus coloca uma porta. João capítulo 10, versículo 9. Abre aí, por favor. Botar? Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Então veja bem.
Aí você vai falar, o que quer dizer a tenda? O que quer dizer esse tronco? O que quer dizer essa porta? Porque na verdade, a tenda, ela tinha uma abertura coberta para que o pó, isto é, para que a areia, o vento não trouxesse areia para dentro dela. E ela era fechada e era protegida. Só que entendemos que pela palavra do Senhor, havia Abraão sentado junto à tenda ali, lá fora, por volta do meio-dia. E por volta do meio-dia na Palestina é muito quente, é muito calor. E ali ele estava aborrecido com algumas questões. Qual é a questão dele? Pai de multidões. Pai de multidões que ainda não tinha filho. E estava com a esposa dentro da tenda. E a esposa dentro da tenda ali deveria estar muito chateada com ele por algumas situações do passado. E situações do passado impedem crescimento. Situações do passado impedem o desenvolvimento. Mas quando o Senhor vem e fala com Abraão, as coisas mudam. Então esta noite, em nome de Jesus, o Espírito Santo está falando com a igreja. Então as coisas do passado têm que ficar lá atrás. Eis que tudo faz novo. Isaías diz, nem lembrei nem considerei as coisas antigas. Eis que eu faço tudo novo. Se ele falou, está falado. Basta eu acreditar e obedecer. E todo aquele que obedece, recebe do Senhor. Qual a humilhação de ser chamado pai de multidões não tendo filho? Ele não tinha filho, mas tinha promessa. Quem tem promessa? Pela fidelidade, o Senhor visita. E o Senhor visitou a ele. E o Senhor falando com ele que a mulher teria um filho. E a esposa começa a rir. Ele é reator, né? A gente tem gente aí. Mas o interessante é que quando ela riu, o Senhor falou. E a palavra Isaac vem do hebraico, é riz. Isaac, como se estivesse rindo, trazendo alegria, transferindo, tirando a tristeza e colocando alegria. Recebe, tirando a tristeza e colocando alegria. Porque haverá expansão. Porque aonde Deus passa, Ele traz expansão para o reino. Se o Espírito Santo passar pela igreja, Ele vai trazer expansão para o reino. Porque a seroa já foi dada, já a temporã veio. Só que a árvore cresce. E a águia está sobre ela. Só que é necessário cortar a árvore. É necessário arrancar a árvore para que a tenda possa estar pronta. E assim se faz. Corta a árvore, deita ela no chão, tira os pedaços para montar as fronteiras para sustentar as estacas. Cava-se o buraco. E a águia foi embora de cima da árvore. Nisto, observamos que pela tradição, é que eu estou pensando, né? Mas estou com um monte de coisa aqui na cabeça, eu estou colocando aqui, né? Sendo forte, ela não consegue segurar a tenda sozinha. Tendo força, sendo sólida a coluna, ela não consegue segurar a árvore, sendo sólida, não consegue segurar a tenda, porque é necessário pequenos perto dela. Pedaços pequenos de madeira para ficar sendo colocados. E ela no centro. Então a estaca pequena não pode ser o centro. Porque o centro tem que ser aquela coluna maior que sustenta todo o peso, todo o ataque, toda a tempestade. Mas ela conta com a pequena. Quem é pequeno, não se sinta humilhado, se sinta agraciado, porque o grande se sustenta pela corda.
E sustentando pela corda, existe uma cobertura. E quando existe uma cobertura, existe uma mulher que dentro riu, porque não acreditou por causa da sua idade, seus anos já passaram. Mas quando Deus fala que vai acontecer um milagre, não importa quantos anos você tem. Passado o ano que o Senhor falou, nasceu o filho. Passado o tempo, nasceu o filho. E o filho é apresentado ao Senhor. Só que o Cristo também, antes de nascer, está lá em João, na verdade, Apocalipse capítulo 12, fala que a serpente, o dragão, perseguiu a mulher para que tragasse o filho. Mas Deus tomou a criança e guardou no momento certo. Guardou porque a nossa história dependia exclusivamente daquela semente que estava em Maria. E aquela semente Deus protegeu. E por Deus proteger aquela semente, essa semente se tornou a porta. E por ela se tornar a porta, nos dá entendimento de que existe um lugar amplo, com pastagem, onde nós temos a oportunidade de estar muito bem abrigados. Mas enquanto isso não acontece, é necessário que nós estejamos unidos como estacas, firmando bem as cordas sobre aquela coluna. E quando nós olhamos no Evangelho, nós observamos que Cristo foi cortado no meio da humanidade. E Ele foi levado, foi sofrido. Então toda árvore que é cortada, ela sofre. Só que quando ela sofre, ela deixa vários pedaços. Jesus, quando Ele foi cortado, Ele deixou 12. Só que ficou 11. Porque um era o diabo. Por aquele ser o diabo, os outros, quando viram que a árvore, porque a árvore é símbolo de humanidade, tá bom, irmãos? Se dispersaram. E ele, carregando a cruz, símbolo do madeiro, cavaram no chão, colocaram ele na cruz. Só que tem uma coisa interessante. Pastor Josafá, por favor. Eu posso Josafá? Preciso de 2 obreiros aqui. Vamos pagar lá. Então, não, carregar não. Esse carregar Então, aqui está a coluna. E o senhor é um soldado romano. Mas é hipotético. Sou um soldado romano. Mas é hipotético. Só que tem uma coisa. Para a coluna ficar de pé, é necessário fazer o quê? Estender as cordas. Porque não é simplesmente catar aqui e jogar ali, não. Tem um sentido interessante do material estar no chão. No chão. No chão. No chão. A coluna. Só que para firmar as estacas tem que bater. Tem que bater. Só que o improvável se torna provável. Porque Deus usa o ímpio para manifestar o poder de Deus sobre as nossas vidas. Batendo, sofrendo, angústia. Mas tem uma coisa interessante.
quando a estaca vai ser estendida, ela tem que se colocar de pé. E quando se coloca de pé, vai arrumar. Quando se coloca de pé, estende a mão. Quando se coloca de pé, ele está protegendo. Quando se coloca de pé, as estacas que aos olhos deles não valiam nada, se tornou algo importante. Porque lá no livro de Atos, mostra sobre Cornélio, que era romano, mas Deus usou a vida e a instrumentalidade de quem não era judeu para abençoar a igreja. Então, aqueles que fizeram mal a Cristo, abençoaram a igreja, porque a estaca foi levantada, as cordas foram esticadas, e nós, que somos as estacas pequenas, estamos protegidos pela coluna superior que é Cristo. Obrigado. Eu fiz isso com o apóstolo porque a pastora Joyce é muito amorosa. Ela vai entender. Você está entendendo? Aí Cristo se tornou a coluna central da tenda de Abraão. E Ele é o cabeça da igreja. Sendo Ele é o cabeça da igreja, a águia que estava sobre, que era o Império Romano, a igreja de Cristo permanece firme até hoje. Os reinos poderosos caíram, mas a coluna permanece em pé. A expansão do reino está no segredo de que, enquanto você estiver olhando para Cristo, olhar para mim serás iluminado. Como está escrito quando Moisés, a serpente de Deus ele levantou no deserto, e o Senhor falou: todo aquele que olhar para a serpente será salvo, todo aquele que olha para Cristo será salvo. A igreja tem a expansão quando as pessoas olham para Cristo. Depois que você olha para Cristo, a igreja começa a crescer. Sabe por quê? Porque não é você que vive mais, mas você vive na fé do Filho de Deus. E quando você vive na fé do Filho de Deus, as coisas vão acontecer naturalmente. Sabe por quê? Porque você se colocou como uma estaca pequena para ajudar a suportar. E a Bíblia diz em Efésios capítulo 4, 11: Deus colocou uns para apóstolos, evangelistas, doutores, mestres e pastores. Então, se você apoiar o ministério que Cristo colocou na igreja, a igreja vai se expandir. Enquanto você tiver a autocomiseração, coitadinho de mim, o que eu vou fazer da minha vida, você não vai conseguir ver as coisas que Deus tem para você. Mas quando você começar a se colocar diante do Senhor, olhando Ele como base, quando eles se colocaram Jesus no Gólgota, que Jesus falou assim: eu entrego o meu espírito, ali foi, está consumado, completamente a obra vicária segundo a lei levítica, daquilo que Deus ortogou a Moisés, Ele cumpriu para nos salvar. E de lá do Gólgota Ele estendeu, e de lá Ele comissionou a igreja. E a Seródia veio novamente, Atos capítulo 2, porque estavam 120 pessoas dentro dos cenáculos, e a palavra de Deus diz que veio um vento impetuoso e encheu toda a casa, como línguas repartidas como fogo, e a casa ficou cheia da presença de Deus. Esta casa tem que estar cheia da presença de Deus. Não pode ter outra presença a não ser a presença de Deus. Quando a presença de Deus se faz presente, a casa fica cheia, a manifestação acontece. As pessoas lá fora querem saber o que está acontecendo aqui dentro. O que está acontecendo aqui dentro? O poder de Deus sobre a minha vida, sobre a tua vida. Mantenha as cordas firmes na estaca. Mantenha-se obediente naquilo que Deus está falando. Porque reinos se levantaram contra o Cristo, mas o reino caiu e Cristo está de pé. E nós sabemos que o dragão, a serpente, ele está atrás dos incautos. Mas deixa eu te falar uma coisa: existe uma porta para você se esconder. Cristo é a porta da nossa salvação. Quando você estiver realmente dentro desta porta, você estará totalmente salvo e seguro. Os ventos virão, as tempestades virão,
mas Ele nos dará o sustento no momento da angústia, Ele nos dará o sustento no momento da tristeza, Ele não nos deixará sozinho, você jamais estará sozinho. Aquele que se levantou como águia sobre a cabeça da árvore, perdeu seu império. Herodes queria matar um menino, queria trazer mais imposto sobre a vida do povo. Olha, essa é muito. Além de matar os meninos, queria trazer imposto. Deus destituiu ele no momento certo. Deus coloca reinos e estabelece, mas Deus também tira. Deus está a cabeça sobre a tua vida, mas se você não ser obediente, Ele não vai ficar brincando com você. Deus não é Deus de brincadeira, mas se você é obediente, crê no pouco, que no muito Ele te colocará. E sabe, eu me alegro de ver essa igreja hoje, porque numa sexta-feira, na correria que está, dia a dia, 12 dias, existe um povo aqui que aqui está, orando, clamando, buscando, porque a chuva serônia de Deus está sobre a tua vida. Já tem porãs também. O orvalho da madrugada está te purificando, segundo a palavra de Deus, para que você, confessando o seu pecado, deixando, alcança a misericórdia. É como um véu sobre as árvores, para que o orvalho desça. O orvalho de Deus trata. O orvalho de Deus trata. Deus mostra coisas grandes. Não sou um pastor de ficar brincando com o sentimento dos outros, nem fazendo mercadoria com aquilo que é de Deus. Mas tem pessoas aqui dentro que vão ver coisas grandes. Vai se apresentar pessoas diante de você, buscando socorro porque você tem de Deus. Se você tem de Deus é porque você recebeu dele. Mas quanto mais você recebe de Deus, mais você estende a sua estaca, mais firme você fica. E não importa o tamanho da estaca, importa o tamanho da coluna central, que é Cristo. Feche os olhos em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos e pregamos a Tua palavra nesta noite. Que os nossos corações, Senhor, possam realmente estar recebendo de Ti essa noite, esta porção, Senhor, que Você nos deu. Toma Teus servos, Tuas servas nas Tuas mãos. Visita com poder e graça todo o ataque do maligno, todo o roubo, toda a insegurança que o inimigo tem colocado no coração, agora cessou, acabou, por causa do poder da Tua presença, Senhor. Pai, em nome de Jesus, usa a instrumentalidade de cada um dos Teus servos que se colocam diante do Senhor, que na Tua verdade, Senhor, nós nos firmamos e acreditamos, Senhor, que nos momentos de tempestade, de angústias, onde parece que tudo está acabando, existe um novo do Senhor, existe um começo, existe uma nova história. Levanta, Senhor, homens e mulheres na poder do Teu Espírito aqui, para firmar bem as estacas e alargar as tendas, porque tem que preparar, Senhor, oh Deus. Assim, ó Senhor, como era necessário preparar o material do animal para estender a estaca, estender a tenda, que cada um, Senhor, receba o material necessário para trabalhar para a sua obra, e o material são os dons do Teu Espírito Santo. Dê à Tua igreja, Senhor,
o material necessário para trabalhar e ampliar as estacas e ampliar a tenda. Que não fiquem dentro da tenda, mas que façam como Abraão, saiam fora da tenda e vejam a multidão de estrelas do céu. Assim será, segundo esta palavra. Abençoa este lugar, abençoa o pastor Florisvaldo com um corpo de obreiros, para que realmente, quando eles saírem para fora e observar as estrelas, consigam, Senhor, contemplar o número, Senhor, de almas que adentrarão neste lugar, porque a porta, que é Cristo, está presente neste lugar, em nome de Jesus. Essa é a palavra que o Senhor me deu essa noite, pastor. Deus abençoe a igreja.